Frequentemente ela nos torna malvados, armando-nos uns contra os outros, como lobos famintos, e oprime-nos como maldição. Quando concebermos a vida, fora dos estreitos limites do mundo humano e das nossas realizações humanas, pueris e ferozes, como criações que desafiem o tempo, então as nossas perspectivas serão mais vastas, e, para alcançá-las não será necessário que apelemos para todos os mesquinhos meios da agressividade e da traição, dos quais o homem lança a mão para assegurar o prazer de um dia. Poderemos viver e vencer sem lutar em teor tão baixo, agindo de comum acordo com a grande lei de justiça no caminho do triunfo. Sei bem que é difícil aceitar uma luta tão áspera. A lei pode parecer, no princípio, um peso oneroso, mas logo será uma força imensa à nossa disposição. A lei de justiça nos ata as mãos, impondo-nos comedimento na vitória, manutenção em equilíbrio constante, que não devemos alterar, animados pela vantagem imediata, mas fazer sempre o melhor uso possível das nossas forças. É uma atadura, uma passividade. Por isso o homem justo, que jamais agride ou atraiçoa, aparece em nosso mundo como um ingênuo, um inerme, destinado a ser rapidamente vencido. O justo é um desarmado, enquanto que o forte sem escrúpulos, aguerrido e agressivo, chega mais rapidamente à meta. Mas este, por abusar da sua liberdade, tende continuamente a ultrapassar os limites da grande lei de equilíbrio, mesmo quando o gozo das vantagens imediatas está usurpando, porque lança a mão, antecipadamente, de seu futuro. Os adiantamentos somam-se no deve que cada dia vai aumentando, mas que inexoravelmente terá que ser saldado. Ante a lei de justiça, o mal é um peso moral que gravita sobre a personalidade, dificultando a ascensão do espírito para o alto, onde se encontram a libertação e a paz. Em compensação, o justo sustenta, tolera, sofre. Praticando bem todos os dias, vai acumulando em seu haver, atraindo para si as forças do bem que irresistivelmente o elevarão, assim como retrogradará aquele que é dominado pelo mal. Por uma lei inviolável e fatal, o bem recai sempre como chuva de bênçãos sobre aquele que o praticou, enquanto que o mal cai sobre o seu autor como chuva de maldições. São créditos e débitos que a grande lei de justiça, que é Deus, não pode deixar de conferir. E deve fazê-lo para não se contradizer a si mesma, não violar o equilíbrio que é a sua essência, nem desviar a corrente, de acordo com a qual todo o universo se move. Humilha-te e serás exaltado. Os primeiros serão os últimos. Cristo mesmo enunciou a lei de equilíbrio. Praticai o bem. Isto será o único seguro, a melhor inversão dos nossos capitais humanos. A força tremenda do justo inofensivo será somente esta, a sua justiça. Sutil na sua elevadíssima potencialidade, que esmagará um Napoleão e fará de Cristo um Deus nos séculos. Esta é a força que pode realizar o inacreditável, o absurdo social, em nosso mundo de violências e abusos, ou melhor, que vencerá aquele que não luta no sentido humano. Esta é a força que nos pode auxiliar a realizar o milagre da supressão da luta brutal, ou seja, o milagre do superamento da animalidade, o milagre da redenção. Se o homem pudesse compreender que peso tremendo exercem sobre a realização dos acontecimentos humanos estes impulsos que vêm invisível, ao que em geral não leva em conta, por certo tremeria. Impulsos invisíveis, mas tão poderosos que, irresistivelmente, dobram indivíduos e forçam acontecimentos. Podem penetrar, porque são invisíveis, fazem curvar, como se fossem palhas, os chamados fortes da vida. De tudo isto podemos obter esta importante conclusão: a luta pela vida, na forma brutal usada pela sociedade civil moderna, não é de nenhum modo uma lei inflexível da natureza. As guerras, as rivalidades comerciais, a competição individual e coletiva de todas as espécies não são mais do que a consequência da baixa lei animal, preferida sempre pelo homem, dada a sua psicologia.
Não é certo seja necessário que toda a coletividade compreenda e siga uma lei mais elevada para que resulte possível cada indivíduo realizá-la. A lei sempre existirá, e mesmo quando apenas um a siga, ela está sempre pronta a se lhe manifestar, ainda que toda a humanidade a ignore. A observação destas minhas experiências espirituais proporciona-me outra consideração. Quando penso de que intrincadas séries de fatos, contingências e fatores os mais imprevisíveis e imponderáveis, como são os psíquicos, surge um acontecimento humano, não posso crer que a nossa vontade, por mais forte que seja, nem que a nossa inteligência, mesmo quando agudíssima, possam ter uma participação preponderante e decisiva em sua preparação. Não. Nos sucessos humanos, em todas as contingências da vida, existe um imenso imponderável que cobre 3/4 partes do problema e que se nos escapa quase por completo. E este imponderável não é o acaso e nem o caos, nem a desordem, mas um novo e mais profundo equilíbrio que eu percebo e que possui suas nascentes distantes na estrutura do nosso próprio destino, tal como nós o forjamos com as nossas obras. É este o maior drama que vi através desta minha última experiência espiritual. Esta visão que se me revelou durante a minha luta. Minha vida, um momento do meu destino, é consciente em relação com a eternidade em que estou vivendo, dando-me conta de todo o seu significado. Das minhas observações não se deduz importância do meu destino, mas a possibilidade, por minha entrevista, de contemplar a estrutura de qualquer destino no tempo, ou seja, de prever o futuro. Quando digo prever o futuro, refiro-me não a um futuro genérico ou universal, mas ao de um caso determinado, de uma determinada vida ou destino. Estou convencido de que um universo onde tudo é lei, equilíbrio e ordem, e onde cada fenômeno se desenvolve de acordo com uma proporção exata de causas e efeitos, e nada acontece por acaso, tampouco o destino humano pode estar sujeito à sorte, mas há uma férrea e matemática concatenação de ações e reações, em equilíbrios constante. O fenômeno da vida, com todas as suas alternativas materiais ou espirituais, se desloca sempre, avança, mas mantendo-se em equilíbrio. Nestas condições, o que não ocorre por uma casualidade, mas de acordo com uma lei, pode ser previsto quando se conhece essa lei. O destino está todo contido, tal como é, no presente, no passado e no futuro, está contido, embrionariamente no estado de causa, no presente. Se soubéssemos observá-lo bem, poderíamos ler neste, rapidamente, todos os elementos de seu próximo desenvolvimento. É aqui, aliás, onde reside a dificuldade. Quem se conhece a si mesmo, para um estranho resultará muito mais difícil penetrar, de fora, nas profundezas desse si mesmo. Quem conhece a lei do próprio destino, ou seja, a sua natureza, a sua tendência dominante, o seu tipo. Cada homem traz consigo, com determinado modelo de personalidade, e uma dada espécie de destino, a tendência para certas provas, perigos, triunfos, alegrias e dores. Mas ignora facilmente tudo quanto para o seu próximo vai cooperar em torturantes problemas. Para conhecer tudo isto, seria necessário tomar em consideração outras causas que hoje o homem, a sua ciência e as religiões ignoram. Como seria possível conhecer tudo isso, num mundo onde os problemas da personalidade humana apenas começam a ser estudados, onde muitos creem que a vida termina com a morte física, e muitíssimos ignoram que, antes de seu nascimento físico, tiveram um passado que é justamente o que devem recordar e meditar, pois encerra a chave do presente e do futuro. Somente quando tenhamos sob as nossas vistas uma parte considerável da nossa vida maior e pretérita, que se perde na eternidade, tomaremos posse dos elementos que predeterminarão o futuro. Eu digo a todos, impulsionado pela voz interior da qual vos falei, que estes são os únicos e os verdadeiros problemas do futuro, aqueles aos quais se dirigirá a mente humana nos próximos séculos,
e cuja solução redundará no real e no mais autêntico progresso. Muitas outras coisas, que parecem mais importantes, não o são, na realidade. Todos gozamos ou sofremos, felizes ou desgraçados, sem saber por quê. Opomos à dor reações inconscientes. Somos uns pobres míopes, já que nada vemos além da morte, e semeamos a esmo o bem e o mal. No passado eterno, que ignoramos, demoram as causas do presente. Nossos próprios atos semearam as dores que sofremos pelo bem que praticamos, seremos recompensados. Construímos no passado, livres e responsáveis, a nossa personalidade atual, como seus instintos, tendências, aspirações boas ou más. Assim como o caracol constrói a sua carapaça, nós nos construímos um determinado tipo de destino que se nos adere como vestimenta. Este é o fado, nosso fado particular, invencível, tirânico. No lento transcurso dos séculos, repetimos os nossos atos, assimilam-lhes as consequências, até que se tornam irresistíveis e fatais. Foram obra nossa, com justiça gravitam hoje em torno de nós mesmos. Nossa obra hoje é lei de divina justiça e não pode ser modificada. Contrastando com o campo de determinismo absoluto criado pela trajetória percorrida e por todos os atos do passado, estão o nosso presente e o nosso futuro, um campo de livre-arbítrio absoluto, em que a vontade age, em que é possível correção contínua, endireitamento de rota no sentido que livremente desejemos. Da ação combinada de todos os nossos atos do passado, já fixados em nós, e desta contínua retificação que nos é possível fazer, resulta o futuro, e o nosso futuro que é, deste modo, constituído por dois elementos, um fixo, já cristalizado, e outro móvel, devido à nossa vontade que continuamente se sobrepõe àquele, modificando-o. Da influência recíproca destas duas forças, uma passiva e outra ativa, resulta a trajetória do futuro, o qual, desta maneira, pode ser conhecido, devido também ao fato de que, em parte, poderemos querê-lo e criá-lo. Porém, quem se rege hoje por esta ordem de ideias, para poder efetuar investigações introspectivas tão profundas, é necessário uma grande limpidez de espírito e um poder muito forte de visão interior. É mister mover-se numa atmosfera espiritual elevada, ser iluminado por uma luz interior, que se não pode improvisar, nem explicar ou ensinar, porquanto somente a compreende quem a possui. É preciso uma contínua retidão na prática e pureza de consciência, já que somente neste estado os órgãos da percepção anímica se afinam até alcançar a sutileza e a sensibilidade necessárias para perceber certas delicadas sensações interiores. Tesouros imensos, revelações inauditas, faculdades grandiosas encontram-se em nosso espírito. Nada, entretanto, é tão pouco apropriado para nos mostrar como sistemas turbulentos, prepotentes e materiais da nossa moderna civilização. Certos fenômenos não se dominam mediante hipóteses engenhosas, habilidades cerebrais, força da mente. Frequentemente o mistério não abre as suas portas a não ser aquele que humilde e profundamente ama, mas ama no sentido mais alto e espiritual. Conclusão. Com este escrito deixo o meu testemunho. Tive que obedecer à minha voz interior, sob cujo ditado escrevi, rapidamente, sem refletir, a ponto de que não sei se me compete referendar este artigo com a minha assinatura. Torno a afirmar a objetividade das minhas observações, a sinceridade das minhas palavras. Sempre concebi a vida como uma experiência espiritual que tende a uma conquista moral. Este conceito, levado agora ao mundo prático da luta pela vida, proporciona-me ótimos resultados. Estas experiências espirituais, que acabo de expor, reafirmaram a minha fé. Sinto que somente as almas puras e justas, onde quer que se encontrem no mundo, poderão compreender-me. A elas,
O convite para ensaiar estas maravilhosas experiências espirituais que comprovam o triunfo do bem. Para elas, o augúrio que o seu destino contenha, pelas forças do passado, as mesmas forças que devem elevá-las cada vez mais. Para elas o meu cumprimento fraternal e o voto de que a aquiescência que nelas possa suscitar a palavra de fé que me anima, resulte-lhes em consolo e ajuda no terrível momento da luta e da dor que a todos igualmente nos espera. Terceira parte. Visões. O Canto das Criaturas, 1932. Caminhava só, em uma hora de férias, pela campina extensa. Não sabia como fazer-me companhia e por isso atentava nas coisas que me cercavam. Olhava-as com sentimento de amor e respondiam-me com sentimento de amor. Lentamente o meu olhar se transformava em olhar de sonho e a minha alma, que no silêncio aflorava, reencontrava e sentia a alma das coisas. Além da maravilhosa harmonia da forma eu percebia, na vegetação, a vida. Oh! A minha alma vê. Cada pequenina planta possui a sua expressão de ser, eu sinto a viver, vejo olhar-me. Maiores, as árvores são fortes e severas, mas todos são seres simples e bons que desconhecem a ferocidade dos animais. Por isto a sua companhia irradia tão grande sentimento de paz. Mas, eu amo os pequeninos vegetais, as plantinhas tenras e jovens que oferecem a sua frescura, desabrochadas do mistério à luz do sol, com uma dedicação tão completa, com uma tão feliz ignorância de todos os horrores da vida, que eu desejaria abraçá-las como se deseja abraçar a criança ingênua que vem à vida cheia de alegria, desejaria beijá-las como almas irmãs. Também elas me amam, e confiam-me o segredo de suas vidas. Não pedimos senão morrer para que a tua mais alta vida animal floresça. Nós somos as humildes servas da tua superior vida orgânica para nós tão completa e tão complexa. Nossa ambição é sacrificar-nos por ti a fim de possibilitar-te esta vida orgânica da qual sabes criar uma atividade ainda mais elevada, tão elevada para nós, a vida do Espírito. Apanha-nos e mata-nos. Não lutamos e não nos vingamos. Também nós temos grande missão no equilíbrio da vida. Mesmo o sacrifício e a morte possuem uma grandeza e representam uma vitória. A ternura invade-me ao olhar essa humilde vida vegetal, plena de tão abundante e alta finalidade que desejaria quase adorá-la. Sem este traço intermediário que une a vida do mineral, também essa vida mais abaixo eu sinto-a, a vida do homem. Como poderia completar-se o ciclo de permutas na superfície terrestre? Quem transformaria o solo, o ar, os minerais em substâncias orgânicas assimiláveis? Sem toda esta maravilhosa cadeia de transformações e de contatos que do mineral atinge o homem, como seria possível o mais alto fenômeno da vida que é aquele da criação dos eternos valores do espírito? Pequenina e humilde planta, também tu trabalhas no funcionamento do grande organismo. Não o sabes na forma de consciência reflexa que o homem possui, mas o mesmo instinto que pulsa em ti é o encontro do meu ser, numa idêntica linguagem fundamental, a expressão do pensamento da vida. Como eu, nasces, cresces e morres, como o meu corpo, sentes calor ou frio, umidade ou secura, a vigília ou o sono, e permutamos um respiro inverso. O calor do perfume das tuas flores, que na primavera me invade, conta-me que amas e que amas ardentemente. As tristezas outonais dizem-me que também envelheces e morres. Quantos padecimentos, ó pequeno e humilde ser, humildemente suportas, obedecendo. Obedeces e amas. A nossa vida é uma só. Sentimos-nos e amamo-nos. A visão não é da terra e proporciona ao coração um êxtase que não é da terra. Toda a criação, plantinhas e árvores, inclusive os escolhos nus e severos cantam-me na sua voz a grandiosa sinfonia da vida. Escuto e não sei mais onde me encontro, tão mudada está a terra vista assim na sua essência interior. Todos os seres me olham, cercam-me e falam-me, quem és tu que finalmente vês? Tu,
que não és cego entre os homens. Vem, olha, escuta, que nós te falamos. E cada um levanta a sua voz distinta conforme a sua natureza. A rocha severa e brame, a grande voz da terra é um troar do enorme bramido distante. As velhas árvores em meditação repousam cansadas, as plantas mais jovens cantam nas flores, nos rebentos, nas folhas, as plantinhas sorriem delicadamente, como as crianças, na alegria de viver. Ria pequenina a vida animal, escondida e esparsa em redor, num trenado de felicidade. Também o céu imenso e o mar na sua vastidão distante possuem as suas vozes e sorriem, ou murmuram, ou cantam, ou choram, ou rugem. Também o deserto, pleno de vida onde tudo pulsa, vibra e freme. E, com todos, o meu ser sintoniza porque toda a vitalidade é a mesma vida. Vejo agora abrir-se o abismo dos céus, faiscante de vidas. Quantas, ao infinito, no espaço infinito, e, cada uma possuindo uma voz, uma luta, uma esperança, uma meta, um destino, uma dor, uma alegria. E todas me falam, ó, tu que me vês, olha e escuta. A sinfonia é imensa, vasta como o tempo e o espaço, é música composta de toda a harmonia do universo. É isto Deus? É Deus isto que eu vejo. Porventura está Ele naquela harmoniosa lei que rege toda esta ordem, o grande eu, centro do grande organismo, lampejante de ideia, vontade e ação. E esse eu és tu, Ser Supremo, que não sou digno de mencionar. Então me ponho de joelhos e oro. Então todas as criaturas irmãs se calam, inclinam-se e rezam. Então de todo o universo sob o canto do amor e tudo é luz e alegria, contentamento e triunfo. E ao canto de amor do universo um outro canto, supremo, responde, volve para mim, ó criatura que conquistei, para mim que te criei. Tríptico 1928. À noite. Condensam-se sobre a terra vapores estranhos, subindo levemente como uma maré. A lua branca resplandece no céu, criando-nos fantasias. Do alto de Assis observo a noite, olho com os olhos profundos da alma, olho as estrelas vivas e o seu frêmito puro proporciona-me grande nostalgia. Vejo a terra adormecida embaixo, parece também cheia de pureza na noite longa. Esta inteiramente envolta em diáfanos véus e parece que repousa inocente como na aurora da vida. Parece que aguarda ainda sua criação, parece que no afluxo ascendente dos vapores estranhos dormem ainda as formas dos seres e tudo se recolhe, quase tremendo, num silêncio sacro, para venerar o grande mistério da vida nascitura. Distante, na névoa, perdem-se os perfis das coisas e ondulam como formas que lentamente saem do nada. Parece que vagueia no ar uma até então indecisa forma de existir e, na incerteza do ser ou não ser, afigura-se-nos que as coisas tentam exteriorizar-se. Sob a luz suave da lua estranhos fantasmas endireitam a fronte das névoas, e depois se dissolvem, aflitos. Formas que se vão. Formas que se vão, em longa fila, procurando a vida. Nasceram e a evolução, num relance, pôs o dilema e a morte. A evolução acossa sem dar trégua, sempre para mais alto. Em paz, as estrelas do céu observam o grande apocalipse e sorriem tranquilas, sem se admirarem, porque, para elas, o espetáculo é velho, tantas vezes visto e revisto. A eternidade não se perturba mais. Aurora. Aproxima-se o amanhecer. Tênues luzes tremem no oriente enquanto no horizonte oposto desce lentamente a lua vencida pelo dia nascente. As estrelas puríssimas ainda observam do alto e possuem a cor do céu. Das trevas emergem os coloridos como uma vez o arco-íris se tingiu na aurora da luz. Desperta a vida lá embaixo na planície extensa e invade-me imensa ternura pelo homem e por seus padecimentos. Saio de uma noite insone e o amanhecer surpreende-me ainda desperto e decidido a perseguir a ideia.
A meditação profunda não tem a noção de tempo e é intensa como uma dor. Ó! A vigília do pensamento bendita sois vós, desejaria gritar, almas rudes, mudas ao misterioso encanto da terra e do céu, benditas porque podeis viver sem saber e sem perguntar. O mistério me persegue e não me dá trégua. O que é, no infinito, este meu espírito que não tem paz? Para onde me impele o turbilhão dos séculos? Para onde me leva, para onde nos conduz, esta nunca saciada vontade de viver? Em noite de insônia, num turbilhão, vi, cheio de espanto, a esfinge revelada olhando-me suavemente no rosto para apontar o cume distante. Destruir-me-á o corpo, não importa, mas morrerei contente porque conquistei uma vida ainda maior. Porque deverão ser extintas as grandes forças biológicas que em milhões de anos plasmaram a forma da vida material. Não. A evolução sempre surge de baixo e sempre avança em direção às mais altas formas, em movimento incessante, não pode parar e então prossegue em nível mais elevado, o nível humano da psique. Também em mim a evolução pôs o dilema do ser ou não ser, prosseguir ou findar. Procurei compreendê-lo e o misterioso turbilhonar dos séculos começou a fermentar dentro do meu espírito. O meu passado elevava-se como ondas, e surgiam rápidas as lutas e as provas superadas. Por fim, eu estava mudado e maduro para a grande revelação. Vi a minha eternidade, um amadurecimento lento culminando num estrondo como o raio na estrada de Damasco. Cheguei. Assim transpus o limiar e vivi uma nova forma de vida. O universo tremeu dentro de mim, no entanto, tudo seguia igualmente calmo e sem perturbação. Quando a evolução criou a primeira asa ou guiou o primeiro olhar à luz, a eternidade não se alterou. A vida opera, sem se encher de admiração, grandes milagres de maneira tão natural, com a paz eterna de quem sabe e, sem pressa, alcança o dia. O que aqui, lá embaixo, emerge da névoa matutina, estranho monumento voltado para o céu. Ruínas de Tebas antiga ou muros de castelos indianos no Vale do Ganges, ou a glória de Paris pelas planícies do Sena. Não. É a linda cúpula de Vignola que surge ao sol. Desejaria também que a ideia que a criou resplandecesse ao sol. São Francisco, a tua bela imagem está tão distante, não mais te compreendemos. Homem, ergue-te e vive, segue as pegadas dos grandes na grande estrada da libertação, levanta-te e edifica a ti mesmo, plasmeia-te o super-homem. Vi o teu futuro reino, durante as vigílias, miragem bela como uma visão. Por que não o conheces? Por que demoras na estrada do teu progresso? Tu que, entre tantos seres, venceste na Terra a grande luta da evolução e agora, chegado ao ápice da vida animal, dominas o planeta, porque ainda tardas tanto em prosseguir. A evolução biológica está completa. Aguarda-te a evolução espiritual. Supera o animal do qual ainda és feito, torna-te grande na alma. Observa quanto a natureza percorreu para produzir em ti a sua obra máxima. Parece que tentou todas as formas para uma única mais excelsa, o homem. Quanto esforço nas tentativas, quanto imenso trabalho de formas abandonas para trás a fim de deixar sobreviver uma única maravilha para o futuro, o homem. Observa nos tipos vegetais e animais, as imagens deixadas no meio de estrada desta nunca saciada vontade de te criar. Elas se inclinam para ti, e parece que te apoiam para te manter no alto. Por que vacilas ainda em superar a vida? Não sentes fermentar na alma a história dos séculos vividos. Não sentes subir a maré das lutas e das provas superadas. Não sentes, vinda do túmulo, a voz dos mártires e dos grandes que te chamam para uma espiritualidade mais elevada. Homem. Também em ti a evolução pôs o dilema do ser ou não ser, avançar ou findar. Não sabes que não se pode jamais parar? Se é da própria natureza do universo o movimento e o progredir, pretendes tu mesmo, ó pequenino homem,
barrar a grande corrente. Acima da tua vontade seguem decisivas as grandes leis e surge a dor, a sua própria sanção. Qual novo cataclismo esperas? Que novo sofrimento te obriga a envolver, até que sintas o fulgor do raio da estrada de Damasco, e tu, constrangido, transponhas a soleira do reino do super-homem. Ó minha sede de ascender vertiginosamente, a anelante ânsia de construir minha alma, a luta para vencer e superar a fase das paixões e repousar depois na consciência liberta, tu não a sentes. Não, tu não desejas o entendimento. Amas viver na brutalidade, amas a terra e satisfazes as tuas paixões para viver. Deixas-te guiar pelo instinto, satisfeito com isto, não tentando compreender aquilo que fazes. A revelação divina e a ciência humana, dando-se as mãos, entenderam-se e se harmonizaram para os que as quiseram aceitar. Os mártires de todas as religiões deram o exemplo, para os menos inclinados ao entendimento. O homem ainda não entende. Pobre homem! Falará a dor, último recurso da lei justa e boa para conduzir o cego para sua estrada fatal do seu bem e do seu progresso. A dor abalará a inércia. Pobre homem! Vejo-te desanimado e deprimido. O meu corpo choca-se contra uma enorme muralha de tantas e tantas mentes iguais, inertes, satisfeitas em viver a sua vida miserável. Eu, só esgotado. Tu não me escutas. Fecho. A aurora transformou-se em dia. A planície adormecida, lá embaixo, está fumegaste sob a aurora. Do lento voguear da névoa, parece que se desperta a voragem do tempo. A manhã está feliz, alegre e cheia de juventude. No ar leve e calmo vibra a promessa de vida. Mas, dissipa-se com o dia a pureza das horas matutinas. Não mais olham para baixo as estrelas sorridentes e calmas. E enquanto morre a última claridade da aurora, dentro de mim um eco me repete, ser ou não ser, evolver ou findar. E vejo na dura estrada da evolução. Somente na dor, livremente amada, vejo a estrada do ser, a única força que torna a alma grande. E no desejo intenso de prosseguir sem repouso, grande sede me assalta de querer sofrer. Eu apelo para a dor com os braços abertos e o eco repete-me ainda, ou sofrer ou morrer. Cântico da Dor e do Perdão, 1933. No silêncio da noite imensa eu escuto o cântico de minha alma, cântico que vem de muito longe e traz consigo o sabor do infinito. As coisas dormem e a voz canta. Estou desperto e escuto, parece que a noite escuta comigo. O mistério que está em mim é o mistério das coisas. Dois infinitos olham-se, sentem-se e compreendem-se. Lá embaixo, pelas margens distantes, além da vida, o canto responde. Despertam-se as sombras e todos os seres, das profundezas, estendem os braços. Não temas a dor, não temas a morte. A vida é um hino que jamais tem fim. Observa-os, e perdoa a sarça a inocente ferocidade de seus espinhos, a fera sua garra, a dor sua investida, ao destino seu assédio, ao homem sua ofensa inconsciente. Perdoa e ama, diz o meu cântico. E eis que ele apresenta uma estranha magia, todos os seres me olham fascinados e cai o espinho, a garra, a ofensa. E devagar, devagar, ignaros e cheios de espanto, a magia os vence comigo, lentamente, recomeçam o cântico, a harmonia se dilata, difunde-se e ressoa em todo o criado. Sobre cada espinho nasceu uma rosa, sobre cada dor uma alegria, sobre cada ofensa uma carícia de perdão. Abro meus braços ao infinito e falanges de seres me estendem seus braços. Canta, canta, falam-me, cantor do infinito, nós te escutamos. O teu cântico é grande lei, é a grande festa da vida. O teu cântico é a luz da qual o ódio e a dor fogem. Canta, canta, cantor do infinito. E eu canto. Meu corpo está cansado e eu canto, meu corpo sofre e eu canto,
Meu corpo morre. E eu canto. Tríptico. 1934. Novembro. Adeus, bosque solitário, que tanto amei. Como é amargo teu hálito nesta tarde, enquanto te olho dizendo adeus. O inverno te cinge no seu sono, a voz queixosa da chuva lenta docemente te adormece. Repousa entre as névoas o vento, repousa no silêncio a grande voz da vida, no abandono lento das folhas mortas repousa a expressão de ser das árvores. Triste e doce mês de novembro, no qual tudo morre lentamente por cansaço, dá-me o teu repouso. Caminha, caminha minha alma sem parar. Donde vens, para onde vais, na eternidade, ó alma filha do mistério? Anda, anda. Quão longe está a meta no infinito? Quanta paz, ó bosque, neste teu recolher em silêncio, nesta tua obediência às leis da vida, nesta tua tranquila expectativa da ressurreição da primavera. Como este sentido de morte tranquila se harmoniza suavemente em ti, nas cores esmaecidas, nos mínimos sons, nas calmas profundas. Qualquer coisa se apagou no sol, no céu, no ar, o frêmito da vida calma-se em vagarosa sonolência. Algo se extingue em mim como um longuíssimo lamento, uma dor se desalenta porque é a dor do mundo, um pranto que é o pranto da vida. Observe o relembro. A festa do verão, os divinos colóquios com a alma misteriosa da natureza, os êxtases dos silenciosos arcanos e a solene quietude na qual repousa o turbilhão do tempo. Na voz das coisas mais humildes, ouvia tremer o mistério do infinito. E tu me olhavas, doce criatura da qual o bosque é feito, escutando comigo a longa sinfonia dos ocasos. E a sinfonia se desenvolvia suave, de luz em luz, até desaparecer o último esplendor nas trevas, qual uma voz que morre no silêncio. A terra em paz contava-me calmamente, a luz da tarde que se esvai, do sustar da luta, do repouso da vida exausta e como o dia, velho ao anoitecer, era mais sábio por tê-la vivido. Adeus, bosque solitário, pensativo como eu, adeus, caminho que vai para o ocaso, adeus, árvores amigas que tanto amei. Agora o entardecer é frio e lívido, o teu perfume, ó terra, tem um sabor de pranto. O teu respirar esgotado, que eu sinto nas mãos, parece que me responde tristemente, adeus. O inverno já te abala com um arrepio de frio. O uivo do vento sumir-se-á em teu meio, em longas ululações, sibilando na tenebrosa tempestade da noite. Pobre árvore amiga, adeus. Sofrendo, irei para outras plagas levando a tua lembrança querida, do vento receberei as tuas notícias, para ti confiarei ao vento as minhas. O vento me trará da primavera distante a carícia das novas frondes, desfolhá-las-ei com o meu sopro para que a carícia te enlace lá longe. Adeus. O bosque responde-me, paz. O sino dos mortos soa melancolicamente um sino ao entardecer. É a voz dos ciprestes e dos túmulos, um som triste de pranto, um lamento que se perde ao longe pelas campinas e, entre as folhagens mortas, plangentemente morre. O ar repousa. A neve inerte se condensa em gotas de ramo em ramo. Existe neste entardecer uma sensação de grande abatimento na vida e a terra essa estranhamente absorta. Parece que se recolhe para meditar sob o manto da neve sempre igual. No silêncio imenso não escuto senão o pulsar do meu pensamento que desce profundamente, de região em região para despertar não sei onde, sobre o limiar do mistério. Olho dentro da terra e parece-me desejosa de oferecer-me o amplexo que tantas vezes lhe pedi com os braços estendidos, chamando-me para repousar entre os seus torrões. Amei tanto as suas belezas, penetrei tanto em seus segredos, vivi tanto no misterioso palpitar de sua vida, trocando amores, como almas amigas. Uma tristeza comum nos domina e nos aproxima neste entardecer.
E como tu, ó terra, te demoras nesta tepidez outonal, quase retrocedendo para recordar o verão, e tão afável e melancólica és nesta tua recordação, assim também eu me demoro no meu outono, e melancólico e afável volto-me sem mágoa a recordar a vida. Dá-me o abraço, ó terra, que tantas vezes pedi para ter repouso. E parece que a terra me olhou e me escutou, abrindo-me o seu seio. Entrego-te o meu corpo. O drama da vida está findo. O que aconteceu ao convulso turbilhão das paixões, às tormentosas tempestades do pensamento? Será tudo disperso, como folhas ao vento, o tremendo trabalho de uma vida. Tudo está acabado. Em lenta paz o corpo se dissolve. Repousa sua vida, adormecida em longa sonolência. E as estações passarão, e a vida se transformará em corpos, docemente golpeada, através dos torrões, ora de um calafrio de gelo, ora de uma igual umidade de chuva, ora de uma tepidez das tardes ensolaradas. Não morrera, e todavia, sentindo-se mudar, cantará nelas grandes notas de cada sensação. Apertada no amplexo tenaz da terra, nela mergulhará vibrando, fundindo-se na sua alma potente. Daquela minha vida, que se dá, os seus braços subterrâneos sustentarão as grandes árvores amigas, tateando no escuro para sorver vida, e o seu grande espírito pensativo exigirá sob a terra aquilo que da terra o corpo tomou e deve restituir ao ciclo das coisas. E surgirá lenta pelos braços subterrâneos a força da minha vida, retomada às árvores amigas, para levá-la ao sol, onde reviva lá em cima. A morte ressuscita. Toma. Os meus despojos dou-te sem mágoa. Retoma, ser irmão, tu que não conheces outra vida a não ser esta, aquilo que me deste por um dia, para a minha missão. A minha é outra vida. A minha alma, renascida na sua dor, desejosa de fugir da crisálida, sonha com os espaços imensos de uma vida mais vasta. Distante, em outras plagas que tu não conheces, eu aporto. O túmulo é minha ressurreição. Soa sempre lá embaixo o sino dos mortos, não mais como lamento que morre entre as folhas mortas. É hosana da vida que ressurge. Já sorriem no alto, para mim, as estrelas na doce e suave luz matutina. Vejo um outro mundo, não mais de formas que vão lançadas no turbilhão. Estas seguem como um canto imenso, equilibrando-se em ciclos alternados de vida e morte, avançando para o bem e para a felicidade. Estas seguem, criando mesmo na dor uma alegria maior, contida e construída numa única força, amor. Ressurreição. Ressuscita, alma, a tua dor está vencida. Sorriem distantes as árvores na doce primavera, sorri na sua liberdade o meu espírito ressurto como a vida ressuscita dos despojos mortos do inverno. Morta entre as coisas mortas esta a tua dor lá embaixo, inútil utensílio tirado ao longe, nas plagas desertas de uma triste vida. Mas, o seu fruto está aqui ao mover, trabalho, criação e glória. No infinito, o universo canta, ressuscita, a tua dor está vencida. Numa nuvem de espíritos em hosanas eu vejo resplandecer Cristo. A sua cruz é a luz, a dor é a redenção. Pelo Calvário elevamo-nos ao céu, pela cruz a Deus. Ressuscita. Aquela dor inimiga é agora a tua força e a tua grandeza. O Espírito amava como suave amiga sentindo a sua libertação. A mesma lei que te oprimia agora te salva e te eleva. A meta é esta atingida e o mal cai, instrumento do bem, a pequena desordem temporária é reabsorta na imensa ordem suprema. Triste e longo é o caminho de lágrima e sangue, mas, superada a prova, o destino atinge a meta. A dor que tanto amaste com teu olhar voltando ao Cristo não é negação e treva, mas criação e luz. A cruz não é uma condenação da vida, mas é sua maior força. Não é punição ou vingança, mas uma festa da alma e uma bênção de Deus.
Vejo no alto resplandecer do Cristo. Um raio me atinge, uma beatitude me domina e em êxtase eu grito: Senhor, agradeço-te por isto que é a maior maravilha da vida, que a minha dor seja a tua bênção. Quarta parte. O problema da educação. O problema da educação. 1939. A educação é o ato no qual a geração madura se volta sobre a geração jovem, que a sucede, para transmitir-lhe todo o fruto do seu conhecimento e experiência através deste ato que se forma aquela continuidade de pensamento, que se prolonga na história, num desenvolvimento em cujos termos se unem, sucedendo-se por contato e derivação, esta seção de experiência da geração que vai à geração que vem. E também esta queda de uma semente espiritual que ao lado da semente orgânica revive e prolifera, parece natural na unidade imposta pela lei da vida. Os jovens são de fato um espelho no qual tudo reflete, pois são construídos para serem, nesse período de vida, acima de tudo, intuitivos e receptivos, como esponjas destinadas a absorver. Eles absorvem e assimilam tudo, prontos a traduzir em termos de vida aquilo que os maduros dão como produto de sua existência. A educação é, pois, um fenômeno instintivo, universal, automático, de captação, por parte da psique sempre renascente, dos produtos da psique que, cansada, se retira da vida. É um fenômeno que abrange toda a produção espiritual de um povo, que deste modo não pode morrer e transmite-se por lei natural. A educação desejada, sistemática, digamos também artificial, não é senão um momento particular e reflexo deste tão vasto fenômeno de educação natural que está na lei da vida e no qual todos, quer queiram quer não, consciente ou inconscientemente, docentes ou discípulos, tomam parte. Sobre o problema da educação, neste sentido restrito e particular, ponho em foco, hoje, o meu pensamento. Um problema imenso. Seria necessário que a geração madura fizesse um severo exame de consciência, antes de se decidir a transmitir o seu pensamento, que prestasse conta daquilo que sabe e sobretudo daquilo que não sabe, antes de voltar-se para as novas vergonhas da vida para soprar-lhes o hálito da própria alma. A luta universal, que tudo invade, muitas vezes pode se transformar, antes do que em ato de amor e de dedicação, num ato de imposição dos já instalados na vida sobre os jovens inexperientes. Os maduros querem primeiro viver toda a sua vida e não se decidem facilmente a fazer o seu testamento, e, mesmo devendo fazê-lo, não vem senão um prolongamento da própria vontade que continua a agir por si própria. A educação se transforma, desta maneira, numa luta na qual a velha geração tenta imprimir-se sobre as jovens, mesmo nos seus erros e fraquezas, por um instinto de conservação próprio de quem, no fundo, não ama senão a si mesmo reproduzido e continuado. Na educação pode reaparecer o antagonismo entre os que se vão indo e os que vêm vindo, na disputa pelo espaço na vida, porquanto os velhos não deixam facilmente a presa aos jovens ávidos de substituí-los, expulsando-os. Estes possuem uma personalidade já feita de instintos, vontade, desejos, um tipo pré-existente à educação, um eu independente como também o possui o educador. Então o ato da educação não é uma pacífica transmissão de experiências, mas acima de tudo uma contenda pela conquista de um lugar na vida que os jovens disputam aos velhos. Atinge-se naturalmente a esta íntima forma do ato educativo com uma atitude materialista, isto é, quando o homem se reduz somente aos seus primordiais elementos biológicos, ao seu puro substrato animal. Para que aquele ato se eleve é necessário infundir-lhe um hálito novo de espiritualidade, o elemento ideal que desloca o baricentro dos interesses e do egoísmo animal para a superior finalidade coletiva na qual se esquece a vantagem imediata do eu e prevalece o elemento amor supersexual e o elemento consciência que abraça mais amplos horizontes no tempo. O fenômeno educativo, entendido no sentido restrito de que temos falado,
sofre então uma transformação evolutiva, na qual se espiritualiza e se aprofunda, perdendo desta maneira, gradativamente, em coação e imposição egoísta, em antagonismo de rivalidade aquilo que conquista em altruísmo, em consciência, em penetração psicológica. O ato educativo se transforma assim e sempre mais no amplexo da alma, em função coletiva de conservação e construção, em ato de solidariedade entre aqueles que nascem e aqueles que morrem. O grau de evolução de um povo pode, deste modo, revelar-se neste índice educativo que é a forma pela qual se exprime o contato entre várias gerações. A educação, assim, perde sempre em crueldade, em imposição, em rivalidade e contraste para conquistar compreensão, comunicação, colaboração e unificação. Chegamos assim ao extremo oposto, ou seja, a forma suprema do ato educativo que é a mais completa e espontânea comunhão de espíritos numa unidade de sentimento e de pensamento. Percorrendo assim a estrada da evolução, o procedimento do educador se espiritualiza, depositando as suas escórias ao longo do caminho do seu progresso. Ela sempre conquista, desse modo, mais amplo direito de educar, o qual lhes está verdadeiramente reservado somente nas últimas fases. Depois de ter desta forma orientado biologicamente o problema dentro da fenomenologia universal, e possuí-lo bem amadurecido na minha mente, quis aplicá-lo, neste sentido, na minha experiência cotidiana de educador, que, pondo-me em contato com extenso número de jovens, me permite controlar, experimentalmente, as teorias e aprofundar este importante lado do problema psicológico que é o ato educativo. O meu precedente comportamento sintético se desloca aqui ao extremo oposto, que é essencialmente analítico. A visão restringe-se, mas em compensação aproxima-se de uma realidade sempre mais concreta. Na minha atividade pedagógica cotidiana quis realizar esta transformação evolutiva do ato educativo para conquistar plenamente, na minha consciência, e substancialmente, o direito de educar, elevando o ensino ao nível de missão. Desejei sempre esquecer o meu eu, para observar melhor o eu dos jovens que devemos desenvolver. O meu trabalho, com esta atitude, perdeu progressivamente qualidades coativas e disciplinares para conquistar qualidade de penetração psicológica. Lutei estrenuamente para ser sempre mais o professor e menos o domador. Posição difícil, trabalho árduo, transformação complexa que para mim não é senão um momento da minha evolução individual, a qual é o significado da minha vida. Não importa o que um homem ensina. O professor, entre os jovens, é sempre um centro de radiação espiritual. Qualquer coisa que ele diga é sempre um discurso íntimo e substancial entre docente e discípulos e atinge a profundeza do eu. O seu eu é um fato anterior à educação, a qual surge como um ato posterior que se sobrepõe, quando não se contrapõe à sua personalidade. Esta protege instintivamente a própria integridade, rebelando-se a toda imposição à força. A disciplina, não são senão atos de superfície, de valor prático, um meio de relativo valor pedagógico, mas nunca a substância de um ato educativo. Aquele é dado pela profundidade de penetração psicológica, o que é uma coisa difícil. É necessário ter uma grande alma, possuir a coragem e a força de abri-la de par a par, ser dotado de uma potência de radiação que penetre e ao mesmo tempo de uma fineza psicológica que saiba guiar aquela potência. Conheço bem esta dificuldade. O nível evolutivo da maioria da personalidade dos jovens, que não são senão homens em formação, em geral não é muito alto. O professor deve possuir a força de saber exigir tudo de si mesmo. Eis uma classe. São 40 meninos e meninas dos 13 aos 16 anos. Um pequeno mar de cabeças, um pequeno mundo de instintos, cargas nervosas, rivalidades, pensamentos e sentimentos. Eles representam a vida em suas fisionomias, estão impressos o cansaço, a fadiga, como a força, a fraqueza,
como a grandeza da estirpe, e tudo que foi anteriormente gravado naquelas almas que, se poucos sabem falar em termos reflexos da consciência, demonstram, em termos instintivos da subconsciência, já saber muito. Se neles a palavra é difícil, o olhar é, ao contrário, rico, o gesto é fervoroso, o eu salta a todo momento de dentro para absorver tudo pelas vias rápidas e vastas da intuição. Nota a efervescência interior destes espíritos vivacíssimos, ainda presos à curiosidade pela vida, para eles nove as maravilhas de suas sensações. Que sínteses imediatas, que rapidez de conclusões, mesmo sendo muito pouco além do curto campo de suas consciências, mesmo provisórias, para logo depois completar e corrigir. Que peso para eles a lenta psicologia analítica adulta que nada resolve. Observo aquele pequeno mar de cabeças e pergunto-me, quem são eles? Todos iguais e no entanto tão diferentes. Existirá no meio de tão monótono grupo de indivíduos insignificantes algum valor de exceção destinado a revelar-se? Muito não se revelam imediatamente, pois algumas sementes desenvolvem-se tarde e são, algumas vezes, as mais complexas e as mais repletas de frutos. Frequentemente os mais brilhantes são superficiais, os precoces se esgotam. Quais são as leis que presidem ao desenvolvimento da inteligência? Ou nos encontramos diante de um fenômeno tão específico que cada caso se realiza como tipo próprio com a lei particular? É preciso saber penetrar também na exceção, intuí-la, farejá-la e achá-la, favorecendo o desenvolvimento com todos os meios. Os educadores precisam saber fazer exceção às regras tradicionais em relação à incompreensão da sagacidade do menino. Observo o problema pedagógico, tão rico de aspectos, colocando-o diante de mim. Estamos imersos no imenso fenômeno em tal grau denso de mistérios mesmo para a ciência, ou seja, o fenômeno da vida e da vida do espírito, que é o lado mais complexo. É aqui que se pode fazer o estudo mais profundo e mais novo, o mais inexplorado e original, o da personalidade humana. De preciso sabemos tão pouco neste campo. Somente o incenso místico individual do espírito, digamos assim, pode nos guiar na profundidade misteriosa da personalidade. Todavia a unicidade do fenômeno vida e a centralidade do seu princípio nos une numa solidariedade de trabalho que é também a manifestação da compreensão, quer sejamos dirigentes ou dirigidos. Observo aquele pequeno mar de cabeças e sinto as vibrações íntimas daquelas personalidades que apenas transparecem da construção física. Viver, viver. Os jovens ainda possuem em seu dinamismo concentrado do germe, do explosivo que deverá se descarregar lentamente para alimentar todos os esforços da vida a fim de transformar a energia em experiência, a força em conceito, a quantidade em qualidade. O dinamismo inicial da nebulosa cósmica é neles muito mais rico do que em nós adultos, mas deverão transformá-lo lentamente em consciência, como nós o fazemos. Este é o significado da trajetória evolutiva da vida. Vive-se para experimentar em todos os campos. No fim nada se perde porque o resultado do nosso trabalho estará em nós mesmos, porque a essência destilada dos valores, expressa em nosso modo de ser, não morre. O educador deve conhecer estes sutis fenômenos psicológicos, deve tê-los já enquadrados numa síntese universal, deve ter resolvido os grandes problemas porque compreendeu o problema da alma. Deve perceber toda a teleologia da vida, caso contrário não saberá o que fazer. Deve saber distinguir na massa o timbre de cada personalidade e adaptar-se a ela, porque, de outro modo não encontrará jamais o meio de penetração se não souber modular a própria onda psíquica em sintonia com os diversos tipos. Trabalho de artista, pois representa uma grande arte esta de modelador de almas. Ele lança a semente. O jovem não dá demonstração, parece não se aperceber, mas guardem-se todas as impressões que se desenvolvem depois e são impulso das suas ações. Gravar no espírito é colaborar com a obra divina da criação.
O homem não se convence pelo raciocínio. A lógica, justamente porque é autorreflexo, pode bem pouco diante das vozes profundas da vida, as hereditárias, instintivas, que reagem ao contrário dos contágios psíquicos bons ou maus. São forças móveis, ávidas de introduzir e assimilar novos